Olá, caro colega profissional ou estudante da área de logística. Este canal tem o propósito de ajudar aos interessados na área de logística a ter uma visão de como é a área e de seus conceitos, através de áudios aulas. Este é o primeiro áudio-vídeo do canal. Espero que os vídeos por vir sejam de grande ajuda, boa sorte na carreira e boas aulas. E só lembrando, agradeço se puder se inscrever e curtir as postagens, para ajudar na continuação do canal. E vamos lá. Primeira aula. O que é logística? A logística é a área da gestão responsável por prover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades de uma empresa. A logística é um setor da administração, que envolve diversos recursos da engenharia, economia, contabilidade, estatística, marketing e tecnologia do transporte e dos recursos humanos. Fundamentalmente, a logística possui uma visão organizacional, onde administra os recursos materiais, financeiros e pessoais, onde exista movimento na empresa, gerenciando desde a compra e entrada de materiais, o planejamento de produção, o armazenamento, o transporte e a distribuição dos produtos, monitorando as operações e gerenciando informações, ou seja, monitorando toda parte de entrega e recebimento de produtos na empresa. Pela definição do Council of Supply Chain Management Professionals, logística é a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. A origem do nome. O termo logística vem do Afeganistão, a palavra logos, que tem o significado de loja, mas vem especificamente da palavra grega logistique, significando contabilidade e organização financeira. A palavra logística tem a sua origem no verbo francês loger, alojar ou acolher. Foi inicialmente usado para descrever a ciência da movimentação, suprimento e manutenção de forças militares no terreno. Posteriormente foi usado para descrever a gestão do fluxo de materiais numa organização, desde a matéria-prima até os produtos acabados. Considera-se que a logística nasceu da necessidade dos militares em se abastecer com armamento, munições e rações, enquanto se deslocavam da sua base para as posições avançadas. Na Grécia Antiga, Império Romano e Império Bizantino, os oficiais militares com título logisticas eram responsáveis pelos assuntos financeiros e de distribuição de suprimentos. O Oxford English Dictionary define logística como o ramo da ciência militar responsável por obter, dar manutenção e transportar material, pessoas e equipamentos. Outra definição para a logística é o tempo relativo ao posicionamento de recursos. Como tal, a logística geralmente se estende ao ramo da engenharia, gerindo sistemas humanos ao invés de máquinas. A história. Desde a antiguidade, os líderes militares já usufruíam da logística. As guerras eram longas e geralmente distantes, e eram necessários grandes e constantes deslocamentos de recursos. Para transportar as tropas, armamentos e carros de guerra pesados aos locais de combate, eram necessários o planejamento, organização e execução de tarefas logísticas, que envolviam a definição de uma rota, nem sempre a mais curta, pois era necessário ter uma fonte de água próxima, transporte, armazenagem e distribuição de equipamentos e suprimentos. Na antiga Grécia, Roma, e no Império Bizantino, os militares com título de logisticas eram os responsáveis por garantir recursos e suprimentos para a guerra. Karl von Clausewitz dividia a arte da guerra em dois ramos: o planejamento e a estratégia. Não falava especificamente da logística, porém reconheceu que em nossos dias, existe na guerra um grande número de atividades que a sustentam, que devem ser consideradas como uma preparação para esta. É a Antoine Henri Jomini, ou Jomini, contemporâneo de Clausewitz, que se deve, pela primeira vez, o uso da palavra logística, definido como a ação que conduz à preparação e sustentação das campanhas, enquadrando-a como a ciência dos detalhes dentro dos estados maiores.
Em 1888, o tenente Rogers introduziu a logística, como matéria, na Escola de Guerra Naval dos Estados Unidos da América. Entretanto, demorou algum tempo para que estes conceitos se desenvolvessem na literatura militar. A realidade é que, até a Primeira Guerra Mundial, raramente aparecia a palavra logística, empregando-se normalmente termos tais como administração, organização e economia de guerra. A verdadeira tomada de consciência da logística como ciência teve sua origem nas teorias criadas e desenvolvidas pelo tenente-coronel Thorpe, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, que, no ano de 1917, publicou o livro Logística Pura: A Ciência da Preparação para a Guerra. Segundo Thorpe, a estratégia e o planejamento proporcionam o esquema da condução das operações militares, enquanto a logística proporciona os meios. Assim, pela primeira vez, a logística situa-se no mesmo nível da estratégia e do planejamento dentro da arte da guerra. O almirante Henry Eccles, em 1945, ao encontrar a obra de Thorpe empoeirada nas estantes da biblioteca da Escola de Guerra Naval, em Newport, comentou que, se os Estados Unidos seguissem seus ensinamentos, teriam economizado milhões de dólares na condução da Segunda Guerra Mundial. Eccles, chefe da divisão de logística do almirante Chester Nimitz, na campanha do Pacífico, foi um dos primeiros estudiosos da logística militar, sendo considerado como o pai da logística moderna. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, a logística esteve associada apenas às atividades militares. Após este período, com o avanço tecnológico e a necessidade de suprir os locais destruídos pela guerra, a logística passou também a ser adotada pelas organizações e empresas civis. Desenvolvimento. As novas exigências para a atividade logística no mundo passam pelo maior controle e identificação de oportunidades de redução de custos, redução dos prazos de entrega e aumento da qualidade no cumprimento do prazo, disponibilidade constante dos produtos, programação das entregas, facilidade na gestão dos pedidos e flexibilização da fabricação, análises de longo prazo com incrementos em inovação tecnológica, novas metodologias de custeio, novas ferramentas para redefinição de processos e adequação dos negócios. Apesar dessa evolução, até a década de 40, haviam poucos estudos e publicações sobre o tema. A partir dos anos 50 e 60, as empresas começaram a se preocupar com a satisfação do cliente. Foi então que surgiu o conceito de logística empresarial, motivado por uma nova atitude do consumidor. Os anos 70 assistem à consolidação dos conceitos como o MRP, Material Requirements Planning. Após os anos 80, a logística passa a ter realmente um desenvolvimento revolucionário, empurrado pelas demandas ocasionadas pela globalização, pela alteração da economia mundial e pelo grande uso de computadores na administração. Nesse novo contexto da economia globalizada, as empresas passam a competir em nível mundial, mesmo dentro de seu território local, sendo obrigadas a passar de moldes multinacionais de operações para moldes mundiais de operação.